queridos, estamos aqui para o nosso último vídeo antes da nossa aula presencial. E vocês vão me cobrar, professora, a unidade é sobre Primeira Guerra Mundial. E a gente não falou sobre a Primeira Guerra Mundial. Podem ficar tranquilos que a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial em si na nossa aula síncrona, ok? Porque é um assunto bem curtinho, é um conflito mais localizado, né? A gente vai falar sobre alguns fatos, sobre algumas consequências em si. Então eu achei melhor preparar as aulas assíncronas como uma espécie de base, né? De preparo de terreno, para vocês entenderem o contexto que a Europa e que o mundo vivia naquele momento. Então, na nossa aula de agora, que vai ser mais curtinha, a gente vai entender a etapa final da colonização, do imperialismo sobre o território asiático. E depois dessa aula, a gente vai ter só a nossa aula síncrona, onde a gente vai discutir brevemente como foi o conflito da Primeira Guerra Mundial em si. Ok? Tranquilinho, só no amor, só no sabor. Então vamos lá. A gente começa aqui a nossa discussão com a nossa lâmina de número 6, tá? Do nosso último slide, do nosso último PDF que vai estar aí com vocês. Bom, e aí a gente precisa entender o que foi o Japão imperialista, né? Como que o Japão saiu da alçada, da condição de um país que estava sendo colonizado, de um país que estava sofrendo com o imperialismo, para um país que se tornaria uma das grandes potências imperialistas e que vai lá na frente tretar até mesmo com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, meus amores, a gente precisa entender que antes o Japão ele estava vivendo um regime chamado shogunato. Nessa primeira mapa, nessa primeira imagem aqui da nossa lâmina, vocês vão ver que o Japão está tudo fragmentadinho, pequenininho, em vários territórios, né? O que eram essas várias fronteiras? Eram os territórios dos samurais. As figuras dos samurais, das espadas, daquelas grandes lâminas, das grandes armaduras, né? Eram as figuras dominantes do Japão nesse momento. Era o que alguns historiadores chamam de feudalismo japonês. Por quê? Porque quem mandava eram os senhores de cada região. O Japão ele tinha um imperador, que era o governo central, mas o imperador não tinha nenhuma ordem. Ele era mais decorativo, né? Que nem a carta do Michel Temer lá em 2014, que ele fala que ele era um vice-decorativo. Então, o imperador japonês nesse momento, ele era um imperador decorativo. Ele só estava ali para fazer quadro, pipipi, papapó. Mas quem mandava mesmo eram os governantes locais, né? Como se fosse o prefeito de cada cidade. E quem eram esses governantes? Eram os shoguns, eram os líderes militares, eram os generais samurais, né? Eram os samurais mais fortes de cada região. Vocês podem pensar como se fosse, por exemplo, os Hokages do Naruto. O Naruto, ele tem lá o grande continente, né? O grande porção de terra, e quem manda em cada vila, quem manda em cada território são os Hokages, que são o quê? Os shinobis, os ninjas, né? Ou seja, os militares mais fortes. O Japão era dividido dessa maneira. Ele tinha os samurais e os ninjas também, né, que tomavam conta de cada região, os clãs de cada região, e cada clã, cada região tinha o seu líder, que eram chamados shoguns. Assim era o Japão na época que os europeus e que os americanos chegam. E aí, né, os Estados Unidos eles chegam com um tratado comercial para o Japão. Os Estados Unidos ele chega ali, ele bota um naviozinho dele, ele se encontra com o imperador, e ele fala, olha, a gente está aqui, na paz e no amor, porque a gente quer abrir o Japão para o comércio. O Japão tem uma população, tem recursos naturais, tem mercado consumidor. A gente quer vender para vocês, a gente quer comprar de vocês, né? Como é que vai ser essa história? A gente pode fazer isso no amor? E aí, quando o presidente dos Estados Unidos fala isso, ele fala assim, vamos fazer no amor, mas atrás dele tava uma frota de encouraçados americanos com os canhões apontados para o Japão. Então, por isso que a gente fala tratado, entre aspas, né? Você chega ali para fazer um negócio com uma tropa atrás de você cheia de bazuca. Vamos fazer no amor? Ó, melhor fazer no amor, hein? Vambora? E aí o imperador japonês, né? Que não era bobo nem nada, tinha acabado de ver o que tinha acontecido com a China, tinha acabado de ver o que tinha acontecido com a Índia. Ele pensou, pô, China grandona, né? O imperador chinês era fortão. O cara tomou um pau. Deu certo, não. Vou resistir? Vou peitar americano? Não vou peitar nada. Não, filho, entra, vambora.
vamos fazer um comércio, senta aí, toma um café, vamos se resolver e tal. Então o Japão, ele se abre para o Ocidente, ele se abre para a Europa, ele se abre para os Estados Unidos e faz uma série de tratados, né? Ele se abre para o comércio e começa a fazer trocas de conhecimentos e etc. E lembra que eu falei para vocês que o imperador era decorativo, quem mandava os shoguns? O imperador fala assim, ó, seguinte, tô com um problema aqui também. Vocês querem fazer comércio com a gente, né? Mas tem uns caras aqui, os shoguns, que eles são meio chatos. Toda vez que eu tento fazer uma coisa, eles empatam. Eu sou imperador, mas eu não tenho ordem nenhuma. Eu quero mandar e eu não consigo. Vocês têm como me ajudar? Ah, os Estados Unidos, tenho. Quer uma ajuda muito eficiente? Fuzil, metralhadora, canhão. E aí a gente começa o que se chama a Era Meiji, né? Ou também chamada Restauração ou Revolução Meiji no Japão, que vai ser uma forma com que o Japão vai encontrar para acabar com o regime do shogunato e mudar a sua organização interna, recuperando o poder do imperador. Quem é que já viu o filme O Último Samurai, ou quem já assistiu o anime Samurai X, vai conseguir entender esse processo muito melhor. Então ficam aqui 2 dicas para vocês. O anime Samurai X, também tem o filme do anime Samurai X, que é muito bacana, muito legal. E tem o filme O Último Samurai, né, que tem lá como protagonista do Tom Cruise. A gente só ignora o Tom Cruise, que vai ser um americano, que vai ter toda a atenção no filme, né? Mas se a gente observar o histórico, a história sendo retratada no filme O Último Samurai, é muito importante para a gente entender esse processo. A gente tem ali o imperador japonês se unindo às forças militares estrangeiras para exterminar os samurais, que eram as grandes autoridades, né, japonesas. Bom, e dentro dessa era Meiji, além dessa guerra entre o imperador e os shoguns, o método japonês vai ser uma forma, né, vai ser um método japonês para se adaptar e se tornar uma potência imperialista. Ele vai pensar, não posso com eles, junto-me a eles. Eu tenho 2 opções, ou eu me torno imperialista e viro um dominador, ou eu vou ser dominado. O que eu vou fazer? Vou me tornar imperialista também, vou ficar forte, não vou ser dominado, e vou invadir os outros, ainda vou ganhar dinheiro com isso. Então esse vai ser o pensamento japonês, né? Extremamente racional, extremamente direto. E aí, para isso, ele vai fazer uma restauração das formas com que o Japão se organizava. Ele vai combinar a ocidentalização com a tradição japonesa. E o que é isso? O que é a ocidentalização? Né? Ele vai observar como que funcionava o Ocidente, vai observar como que a Europa funcionava, como que os Estados Unidos funcionava. Ele vai mandar estudiosos, vai mandar alunos para estudar nas faculdades europeias, nas faculdades dos Estados Unidos, vai mandar um monte de japonês para observar a França, para observar a Inglaterra, para ver, ó, o que eles estão fazendo para dar certo, o que eles estão fazendo para ser tão forte. Ah, é isso? Então a gente vai fazer isso no Japão também. Mas a gente não vai fazer totalmente igual. A gente vai adaptar isso às tradições japonesas. Então, os japoneses, eles vão criar faculdades aos moldes ocidentais, eles vão fazer uma revolução industrial, igual ao que estava acontecendo no Ocidente, eles vão organizar um exército igual ao exército que estava sendo organizado nos Estados Unidos e na Europa, eles vão utilizar as armas que eram utilizadas nos Estados Unidos e na Europa, então eles vão ocidentalizar, né? Eles vão ver tudo aquilo que dava certo lá e vão trazer para poder utilizar no Japão também. Eles vão se tornar semelhantes à Europa, semelhantes aos Estados Unidos, mas guardando a sua tradição. Assim, eles vão, como está aqui no slide, eles vão se industrializar, né? E eles vão apostar na centralização política. Eles vão dar o fim aos shoguns, o fim aos samurais, e agora o Japão vai ter um exército central liderado pela figura do imperador, ok? E, como última consequência, o Japão vai se tornar um país imperialista e vai liderar uma grande expansão do seu território no Oceano Pacífico. E aqui na nossa última imagem, a gente tem a extensão de todo o território japonês. Ele vai invadir grande parte da China, como a gente viu lá na Guerra Chino-Japonesa, vai dominar o território que depois era controlado pelos franceses, né, a Indochina francesa. Ele vai dominar a região das Filipinas, ele vai expandir e vai dominar territórios da Rússia, né? Se a gente tiver tempo de conversar sobre a Revolução Russa, a gente vai ver que o Japão, inclusive, invade a Rússia e toma um bom território da Rússia. Então, ele vai se tornar um grande imperialista naquela região, o que vai criar
também, né, as disputas do Japão para com as potências ocidentais, que vai culminar lá na Segunda Guerra Mundial, mas isso são panos para outra manga, ok? Então, meus amores, é isso. A nossa aula está encerrada, o nosso módulo de vídeos assíncronos está encerrado. E a gente vai continuar a nossa discussão na nossa aula síncrona, que eu não me lembro a data agora, mas que vocês vão saber muito em breve. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, podem tirar as questões, né? E até lá, grande abraço, bom descanso e bons estudos. Valeu e até a próxima!